Elas disseram que era sobre liberdade. Queimar sutiãs, ocupar cargos, dividir as contas, romper com o passado. Mas ninguém contou que, no fim, a liberdade viraria uma nova forma de prisão, com crachá, boletos e pressão sem fim. O feminismo prometeu a libertação da mulher. O sistema entregou exaustão, solidão e dependência de outro tipo. Enquanto muitos acreditam que o movimento venceu, poucos percebem que a vitória foi do mercado, não da mulher. A selva descobriu que podia dobrar a força de trabalho, cortar salários pela metade e ainda vender isso como empoderamento. O que antes era escolha virou regra. A maternidade virou obstáculo. A família, uma piada. E quem questiona é cancelado. Neste vídeo vamos mostrar como o sistema cooptou o feminismo para reforçar seu domínio. Como a suposta liberdade feminina virou mais um passo na linha de montagem da grande selva moderna. E vamos fazer a pergunta que quase ninguém ousa fazer. Será que as mulheres estão mais livres hoje ou só mudaram de prisão? A liberdade que virou obrigação. Em algum momento do século passado, o discurso da liberdade feminina deixou de ser um grito de resistência e passou a ser uma ferramenta de engenharia social. A promessa era clara: libertar as mulheres da opressão dos lares, das amarras do casamento, do papel limitado de mãe e esposa. Mas o que se viu foi uma transformação muito mais profunda. Em vez de liberdade, o que surgiu foi uma nova forma de servidão, agora não mais apenas dentro de casa, mas também fora dela, nos escritórios, fábricas e filas do banco. A mulher passou a ser exigida em todos os papéis simultaneamente. O sistema, sempre atento às oportunidades, percebeu que permitir a entrada das mulheres no mercado de trabalho em larga escala era mais do que uma questão de direitos. Era uma jogada econômica. Ao dobrar a quantidade de mão de obra disponível, os salários poderiam cair. E caíram. O que antes era função de um homem provedor, agora se tornou uma necessidade dividida entre dois adultos que trabalham, produzem e consomem. E o mais irônico, venderam isso como empoderamento. O que era um direito virou uma exigência disfarçada. No meio dessa transformação, a estrutura familiar começou a ruir. O papel masculino foi sendo desvalorizado, a autoridade paterna ridicularizada, e o conceito de família tradicional passou a ser associado à opressão. Hoje, sustentar uma casa com um único salário é quase impossível, não por acaso. Foi projetado assim. A selva moderna exige que todos trabalhem, produzam e consumam sem descanso. Quem não entra nesse ciclo é excluído. E enquanto isso, as crianças crescem sozinhas, criadas por telas, escolas e aplicativos. Não se trata de dizer que as mulheres deveriam estar presas em casa, nem de romantizar um passado de silêncios forçados, mas ignorar que o sistema se apropriou da pauta feminista para alimentar sua própria engrenagem é, no mínimo, ingênuo. As conquistas são reais, direito ao voto, ao estudo, ao trabalho, mas também são a embalagem bonita de um plano muito mais complexo. A liberdade virou um novo tipo de prisão. A prisão da performance, da exaustão, da culpa e da cobrança constante. E talvez o mais cruel de tudo isso seja que quando uma mulher escolhe não seguir esse caminho imposto, quando decide priorizar a maternidade, o lar ou depender de um marido, ela é imediatamente taxada de retrógrada, submissa, atrasada. Ou seja, a liberdade virou regra e a escolha virou tabu. A selva moderna não quer mulheres livres, quer mulheres disponíveis, sempre trabalhando, pagando impostos, comprando produtos e sustentando a engrenagem, e, se possível, sozinhas. A estratégia silenciosa do sistema. No início do século XX, a presença feminina no trabalho era a exceção. Mulheres que trabalhavam eram vistas como vítimas da pobreza, não como símbolo de liberdade. Mas com as guerras mundiais e a necessidade urgente de substituir a mão de obra masculina, elas foram chamadas para os campos e fábricas. Não por empatia, mas por necessidade estratégica. O sistema precisava continuar produzindo e descobriu uma nova força a ser explorada: a mulher. Passado o caos, elas foram incentivadas a voltar ao lar. Mas a semente estava plantada. O movimento feminista, com pautas legítimas e urgentes, ganhou força. O problema é que, pouco a pouco, suas bandeiras começaram a ser capturadas por interesses maiores.
Grandes empresas, governos e organismos internacionais passaram a financiar ONGs, campanhas e políticas que, por trás do discurso progressista, escondiam outra motivação: expandir o mercado consumidor e a força de trabalho barata. Na década de 70, o próprio documento The Report from Iron Mountain, atribuído a um think tank americano, sugeria que as mudanças sociais deveriam ser induzidas para garantir estabilidade econômica. Mesmo que o relatório seja envolto em teorias da conspiração, sua lógica é verossímil. A guerra não é mais feita com tanques, mas com ideias. A ideologia que parecia libertar, na verdade, reconfigurava o campo de batalha. O inimigo não era mais visível, era cultural. A mulher moderna foi ensinada a desconfiar do homem, da maternidade e da estabilidade. A propaganda fez seu papel. A imagem da dona de casa feliz foi substituída pela executiva poderosa, ainda que exausta. Ser mãe virou obstáculo profissional. Casamento virou prisão. E o que antes era um sistema familiar coeso, com papéis definidos, ainda que imperfeitos, foi substituído por lares desfeitos, relacionamentos frágeis e crianças emocionalmente perdidas. Tudo isso em nome do progresso. Enquanto isso, o sistema colhe os frutos. A base de consumidores se expandiu. A dependência do Estado aumentou. A família, principal barreira contra o controle absoluto, foi enfraquecida. E, ironicamente, muitos dos discursos que ajudaram a implementar essa nova ordem vieram justamente daqueles que achavam estar libertando as mulheres. Mas o que se vê, no fim das contas, é uma substituição. A submissão ao marido foi trocada pela submissão ao chefe, ao cartão de crédito e ao relógio. O preço invisível da liberdade. A nova mulher, celebrada como símbolo de independência, muitas vezes carrega um fardo silencioso. Ela precisa trabalhar 8 horas por dia, competir com homens e outras mulheres, ser produtiva, elegante, magra, sensual, informada, antenada e, ainda por cima, dar conta da casa, dos filhos, do relacionamento. A pressão é imensa, mas como foi vendida como escolha, qualquer cansaço é visto como fraqueza pessoal, não como sintoma de um sistema doente. Enquanto isso, os dados mostram outra realidade. O número de mulheres com depressão, ansiedade e esgotamento mental aumentou nas últimas décadas. A solidão também. A taxa de natalidade despencou. E a família, essa entidade que um dia foi o núcleo de sustentação social, virou alvo de piadas e desprezo. O discurso da independência feminina foi tão bem incorporado que até pensar em formar família virou sinônimo de fraqueza. O girl power virou um grito de guerra contra o próprio lar. O mercado, claro, adora tudo isso. Ele ganha quando você é solteira, porque consome mais. Ganha quando você não tem filhos, porque trabalha mais. Ganha quando você se sente insegura, porque compra mais. O feminismo foi cooptado para transformar a mulher em um ser sempre em falta. Falta tempo, falta beleza, falta dinheiro, falta amor. E a solução para tudo isso, segundo a lógica da selva, está no consumo. A mulher livre virou o cliente ideal. Trabalha, sofre e paga por tudo. Mas se engana quem acha que isso foi obra apenas de homens poderosos. Muitas mulheres participaram e ainda participam desse processo. Influenciadoras que vendem a ideia da mulher perfeita, gurus do empoderamento que lucram com cursos de autoestima e até figuras políticas que usam a causa feminina como palanque. A liberdade virou produto, a ideologia virou marca, o feminismo virou estratégia de marketing. E aqui está o ponto mais desconfortável. Não se trata de negar os avanços conquistados pelas mulheres, mas de perceber que essa liberdade está sendo instrumentalizada para outro fim. O sistema não quer mulheres felizes, quer mulheres úteis, de preferência endividadas, ansiosas e ocupadas demais para perceber que estão sendo usadas. A promessa foi de libertação, mas a realidade é de exaustão. Do lar à arena, a guerra contra a família. Durante séculos a família foi o núcleo de estabilidade da sociedade. Não importava o regime político ou a classe social. A ideia de uma família unida, com papéis complementares, era vista como base da ordem. Mas no século XXI, algo mudou drasticamente. A família tradicional passou a ser tratada como um resquício retrógrado de uma era opressora. E tudo isso não aconteceu por acaso. Foi uma mudança orquestrada, sutil, mas profunda. A figura do pai protetor virou sinônimo de autoritarismo.
A mãe cuidadora, uma mulher oprimida. O lar, antes santuário, virou um campo de batalha ideológico. Influenciadores, séries de TV, novelas e políticas públicas passaram a empurrar a narrativa de que a única forma de libertar a mulher era destruindo os pilares da família. Mas o que não disseram é que, sem esse pilar, a mulher moderna foi jogada sozinha no campo de guerra da vida, com filhos, contas e pressões que antes eram divididas. Essa ruptura familiar facilitou o controle social. A mulher que dependia de um marido agora depende do Estado, do auxílio, da creche pública, da escola de tempo integral. Cada etapa da sua maternidade e do seu trabalho é monitorada, controlada e legislada. A figura do pai foi apagada e no seu lugar entrou o governo, com suas leis, suas agendas e suas promessas de igualdade. Mas o que ele oferece é controle, não proteção. É vigilância, não cuidado. Estudos mostram que filhos criados sem pai têm mais chances de desenvolver problemas emocionais, comportamentais e até mesmo de entrar em conflitos com a lei. Mas ninguém quer falar disso. É mais confortável repetir que família é qualquer coisa, que paternidade é um detalhe, e que ninguém precisa de ninguém. Tudo isso para manter intacto o modelo da selva, indivíduos fragmentados, solitários, dependentes e fáceis de manipular. A destruição da família não foi um acidente, foi uma estratégia. E o feminismo, cooptado por esse sistema, se tornou uma ferramenta útil nessa engenharia. O que era para ser emancipação virou atomização, mulheres separadas de seus maridos, filhos separados dos pais, todos separados de si mesmos, e assim, divididos, se tornam mais fracos, mais submissos, mais lucrativos. O fim da linha, ou o começo do despertar. Se existe algo que o sistema aprendeu a fazer com maestria, é transformar causas legítimas em instrumentos de dominação. O feminismo começou como uma revolta contra injustiças reais, e disso ninguém duvida. Mas o que se vê hoje é outra coisa. Não uma luta por liberdade, mas uma imposição disfarçada de escolha. Não uma busca por equilíbrio, mas uma recusa em permitir que a mulher seja mulher, em sua essência mais profunda e livre. A selva moderna não permite pausas, vínculos profundos ou maternidade plena. Ela exige produção. A mulher que se dedica à família é vista como inútil. A que deseja depender de um parceiro é chamada de fraca. A que questiona o modelo atual é silenciada. E tudo isso em nome de uma suposta liberdade que, na prática, aprisiona. É como se a sociedade dissesse: você pode ser o que quiser, desde que seja exatamente aquilo que o sistema espera de você. Mas um número crescente de mulheres começa a acordar. Elas percebem que trabalhar o dia inteiro, cuidar dos filhos sozinha, manter a beleza, crescer na carreira e ainda pagar as contas não é empoderamento, é exaustão. Percebem que o preço da independência foi a solidão, o cansaço e a desvalorização do feminino. Começam a questionar: será que essa era a liberdade que prometeram? Não se trata de negar o direito ao trabalho, ao estudo ou à liberdade de escolha. Trata-se de lembrar que liberdade verdadeira inclui o direito de escolher também aquilo que o sistema despreza: o lar, a maternidade, a parceria. O problema não é a mulher estar no mercado, é ela ser obrigada a estar lá, mesmo quando seu coração deseja outra coisa. O problema é a imposição, o rótulo, a manipulação disfarçada de progresso. Se o feminismo venceu, talvez sim, mas não a favor da mulher, e sim do sistema. O que chamaram de revolução pode ter sido apenas uma adaptação da engrenagem, mas toda engrenagem pode emperrar, e toda selva um dia pode ser desafiada. Basta que mais pessoas comecem a enxergar o que está por trás das árvores. Se gostou do conteúdo, deixe um like e se inscreva para continuar recebendo vídeos como esse. Também deixe sua opinião nos comentários, pois ela pode se tornar assunto no próximo vídeo. E nunca se esqueçam: a única lei no mundo é a lei da selva.